Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar, a aula de redação. Essa semana a gente vai fazer uma revisão com exercícios, tá? Eu montei para vocês tipo um quiz, perguntas e respostas sobre as matérias que nós já vimos no seu primeiro livro, tá? Estou com ele aqui, tirei questões do seu livro, ok? Pra gente poder rever, para você exercitar, pra gente tirar algumas dúvidas também, tá? A aprendizagem, ela se dá à medida que você consegue resolver os exercícios, os problemas, as questões sozinho. Quando você consegue identificar, caramba, tô acertando, entendi isso aqui e tal, aí você realmente mede aí a sua aprendizagem, ok? Então, eu venho nessa aula hoje trazendo aí exercícios de redação pra gente, tá? Não ainda a produção textual em si, mas o conhecimento sobre o gênero textual, tá? As características, as particularidades e peculiaridades, que esse gênero traz pra gente, tá ok? Nós vimos narração, nós vimos descrição e dentro deles a gente viu os elementos, E tudo isso a gente precisa agora identificar, tá? Nos textos. Então, eu vou botar aqui os slides, tá? Pra você, pra gente poder acompanhar. Eu acho que vai ser bem interessante você participar. Primeira coisa, o que é enredo? O que é enredo, gente? O que vem a ser o enredo? Qual você marcaria? Faz um teste aí consigo mesmo. Pode anotar aí no seu caderno, colocar sua letra se quiser. Depois, com o tempo, você copia as questões até para o seu estudo, tá? Bom, enredo é um diálogo entre o escritor e o leitor? Seria isso, enredo? Um diálogo, uma conversa entre o escritor e o leitor? O enredo é um conto, um tipo de narrativa que apresenta uma única ação? O enredo é uma trama de fatos por meio da ação dos personagens? E aí? O que será que você vai marcar? É uma trama, gente? O enredo que compõe a narrativa é uma trama de fatos, Um vai desencadeando o outro. É como uma ação e reação, Existe uma ação, para cada ação existe uma reação. Então, é uma trama de fatos por meio da ação desses personagens, tá? Ou dos personagens, ok? Muito bem. O elemento que gera tensão na narrativa. Qual é o elemento que gera tensão na narrativa? É o clímax, é o conflito ou é a complicação? Vamos lá. O que você marcaria aí? Nós já vimos os elementos da narrativa, correto? Aqui a pergunta ela é bem direta, Qual é o elemento que gera tensão na narrativa? Nós temos aí o conflito, ok? Conflito é aquela situação que modifica o início de tudo, Na narrativa você tem a situação inicial e em algum momento um conflito acontece, é alguém que tem uma opinião diferente do outro, Personagem que tem uma opinião diferente do outro, alguém que sugestiona alguma coisa e deixa o outro já com a pulguinha atrás da orelha. Então, já gerou um conflito, Porque gerou o quê? Ideias diferentes, opiniões diferentes, que vai gerando outras ações, ação e reação, ok? Muito bem, conflito, então, é o elemento que gera tensão na narrativa. Ué, professora, não é o clímax? Não, gente, o clímax é o ponto máximo, a gente vai falar dele. O clímax é um momento decisivo, tá? Numa narrativa. Isso confunde muito os alunos, então, procura pensar um pouco nisso aí. Conflito é todo um modificador de situações. O clímax é o ponto de decisão, é o ponto máximo, tá? Bom, é o auge, o momento de maior importância da narrativa. Olha aí, acabei entregando, o ouro. É o desfecho, o desenvolvimento ou o clímax? Já falamos, É o clímax, é isso aí, é o auge, é o ponto máximo, É o momento de maior importância, tá? De maior tensão na história, na narrativa, ok? Muito bem, acompanhando aí comigo. Um texto narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, não nomeado, mas que registra a história de amor vivida por um jardineiro
e a roseira por ele plantada. E aí, que tipo de narrador é esse? É um narrador personagem? É um narrador observador? É um narrador testemunha? Bom, volta lá para você pensar um pouquinho. Um texto narrado em terceira pessoa, tendo em conta, falando sobre o outro, não é isso? Tá. Esse narrador é onisciente, epa, quem tá ligado aí a gente já entregou aqui, ó. Tá? Ele registra a história de amor vivido por um jardineiro e a roseira por ele plantada. Lógico, né, gente? Narrador observador, tá? Ele observa, ele sabe dos acontecimentos e por isso ele conta, ok? Ele narra os fatos pra gente. Muito bem. É o personagem principal da história que ele mesmo narra. Quem é? O personagem principal de uma história em que ele mesmo está narrando. Se ele é o personagem principal, é porque essa história então aconteceu com ele, né? Ah, muito bem, quem falou narrador protagonista, né? O principal aí já está sendo declarado, tá? Narrador protagonista. Cuidado para não confundir com o narrador personagem. Ele pode narrar a história também em primeira pessoa, ele pode ter participado, isso não quer dizer que ele seja o protagonista da história, tá bom? Então fica essa atenção aí, tá? Seguindo, esse ficou pequenininho, mas dá pra gente ler. É o seguinte, diz assim: obedecendo a ordem recebida, compareceu em companhia da mulher à delegacia e ouviu calado tudo que o delegado tinha a dizer-lhe. O delegado tinha a dizer-lhe o seguinte, repara, 2 pontos na outra linha, um travessão. E aí começa a fala. O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que quer? Gente, aqui é lógico e fica claro pra gente que está se referindo ao discurso, não é isso? Ao tipo de discurso que está sendo utilizado nesse diálogo aí, nessa conversação, né? Então, esse diálogo que apresenta aí, ele está numa estrutura de um discurso indireto, de um discurso direto ou de um discurso indireto livre? Vamos pensar, né? No discurso indireto, a fala dos personagens é intermediada pelo narrador, né? O narrador, com as suas palavras, ele reproduz o que os personagens dizem. Então, ele reproduz no discurso indireto, né? O discurso direto é a reprodução fiel da fala dos personagens. E quando eu reproduzo, quando eu pego a fidelidade da fala, eu uso uma estrutura, né? Eu utilizo os 2 pontos, eu utilizo travessão, tá? Então, assim, a gente já fica atento ao que tem aí nessa estrutura, ok? Já no discurso indireto livre, é como se fosse a união, a fusão, né, dos 2 tipos de discurso. E aí, em alguns momentos, vai aparecer a intervenção do narrador e da fala dos personagens, ou seja, aparece um pouquinho de cada, fica meio que misturado. Qual você então marcaria? Muito bem, se você disse que o discurso é direto, e lógico que é. Repara, 2 pontos, travessão, é a fala fiel da personagem, tá? Sendo representada aí, ok? Muito bem. Nesse próximo slide aí, nós temos o seguinte. João estava voltando para casa, à noite, sozinho, quando ouviu próximo ao muro um barulho estranho. Bom, essa questão ela quer saber com relação ao narrador. Esse narrador está em terceira pessoa, é um narrador em primeira pessoa. Esse narrador, ele narra em primeira pessoa como um personagem secundário. Volta lá e pensa aí um pouquinho. João estava voltando para casa à noite, sozinho, quando ouviu próximo ao muro um barulho estranho. Qual é o foco narrativo, né? O foco narrativo, ele se mira em que tipo de pessoa para narrar essa história? Muito bem, se você falou narrador em terceira pessoa, né? Porque ele se refere ao outro. No caso aí, ele se refere ao João. Toda a ação acontece com João, tá? Narrador, então, em terceira pessoa, ok? Vamos ao próximo. Olha só.
O leão abriu a bocarra de dentes amarelos. Não era um bocejo. Entre caretas de dor, elevou-se aos poucos nas pernas tortas. Sem sair do lugar, ficou de pé. Escancarou penosamente os beiços moles e negros. Ouviu-se a rouca buzina do furdeco antigo. Então, eu vou ler novamente, porque eu quero que você preste atenção nessa estrutura, né, no que predomina, o que aparece aí nesse texto. Então, olha só. O leão, vai pensando, tem personagem? Tem, né? Abriu a bocarra de dentes amarelos. Repara que ele acrescenta aos substantivos adjetivos, então também tem descrição aí, viu? Então, o leão abriu a bocarra de dentes amarelos. Não era um bocejo. Entre caretas de dor, elevou-se aos poucos nas pernas, pernas tortas. Sem sair do lugar, ficou de pé. Você acaba meio que imaginando, inclusive, a cena, né? Escancarou penosamente os beiços moles e negros. Parece que esse leão está sentindo o quê, gente? Dor, né? Ouviu-se a rouca buzina do furdeco antigo. Vamos ver as opções. Embora não seja um texto predominantemente descritivo, ocorre descrição. Tá. Segundo, por ressaltar unicamente as condições físicas da personagem, predomina a descrição objetiva no texto com uma linguagem denotativa. E a terceira, por ser um texto predominantemente narrativo, as demais formas, descrição e dissertação, inexistem. E aí, qual dessas três você marcou? Muito bem, você percebe que, olha só, embora não seja um texto, ele não é predominantemente descritivo, ou seja, o foco dele não é só a descrição, tem uma situação acontecendo aí, né? Ocorre a descrição para que a gente entenda a situação desse leão, tá? Foi retirado de um texto, o leão está sentindo dor, está sendo maltratado, então é apresentado aí as características, inclusive, para que o leitor consiga imaginar essa cena, essa situação, tá ok? Muito bem. Próximo slide, né? Ela insistiu, repara só, ela insistiu 2 pontos, travessão embaixo. Me dá esse papel aí, né? Ela tá insistindo, alguém, a pessoa, a personagem. E aí, o que o exercício pede? Na transposição da fala da personagem para o discurso indireto. Qual seria a alternativa correta? Porque o discurso direto já está, né? 2 pontos, travessão, é a fala fiel do personagem. Então, ele quer que você passe, né? Modifique, passe do discurso direto para o discurso indireto. Como é que ficaria? Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. Ela insistiu porque lhe desse este papel aí. Ou ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Olha lá, ela insistiu. Me dá esse papel aí. Então, no discurso indireto, eu digo, né? Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Tá ok? Tem que treinar essa transposição aí, tá? Do discurso direto para o discurso indireto. Que é aquele em que o narrador fala ao modo dele, tá? E aí a gente se utiliza o quê? Dos pronomes relativos, né? Muito bem. E então a gente terminou aqui. Eu peguei alguns exercícios, né? Referente à narração e à descrição, tá? Para que a gente pudesse rever. Deixa eu voltar aqui para me despedir de você. Ok. Muito bem. A gente sabe que o seu livro está terminando, né? O livro 1. Em breve o livro 2 você já deve estar pegando aí essa semana ou a próxima, tá? Narrativa e descrição é uma matéria muito cobrada, é uma matéria que é base, né, gente? Ela é base, você tem que saber os elementos, você precisa identificar, compreender, tá? E o melhor de tudo é você ler, leia textos, tá? Leia histórias. E à medida que você for lendo, vai identificando, aqui são os personagens, aqui é a ação desse personagem, e aqui já começou um conflito.
É assim que você vai se familiarizando, é assim que você vai reconhecendo esses elementos no texto. É muito fácil a gente falar, talvez seja fácil até para você entender. Ah, já sei, já falou tanto desses elementos da narrativa. Agora eu quero ver você reconhecer, você identificar, né? As construções, elas não são todas diretas. E é aí que muitas das vezes mora a dificuldade para o aluno identificar ou reconhecer, né? Os personagens, quem foi que disse, quem falou, quem utilizou aquele tipo de discurso, o foco narrativo, tá? Então, assim, treine, exercite, pratique, faça os exercícios, tá ok? E a gente se vê numa próxima aula aí, tá bom? Bons estudos e se cuide, tá, gente? Tchau, tchau!